capítulo 24, versículo 13. É um versículo já conhecido nosso. Evangelho de Lucas. Isso. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu estava aqui hoje à tarde assistindo o pastor Jaime, ele estava pregando sobre isso. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Pode ler então? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Diz assim, ó. E eis que no mesmo dia iam dois para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Esmaú, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E ele lhe disseram: as quais dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos parar aí. Nós já conhecemos essa passagem, né? A palavra de Deus diz, irmãos, que aqueles homens estavam tristes. Você sabe que a tristeza é a pior coisa na nossa vida, na vida do ser humano. Por quê? Quando você está triste, você não tem disposição para fazer nada. Parece que você fica cultuando aquela tristeza, como se aquela tristeza fosse algo maior do que Deus, do que as promessas, do que o milagre. Então a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele havia falado que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas aí eles foram o quê? Precipitados. Todos já tinham visto Jesus, eles não. Então o que eles fez? Eles foram para a cidade de Esmaú. E o que eles foram fazer lá? Emaús significa o quê? Águas quentes. Então talvez eles queriam confortar o coração deles, talvez estavam decepcionados. Quantas vezes nós estamos decepcionados, irmãos, e a gente esquece que Deus ele não deixou de ser Deus. Você vê que quando Jesus estava caminhando com eles não conseguiram perceber que Jesus estava com eles. E eles perguntaram para Jesus: mas você é um peregrino? Talvez você não está entendendo o que aconteceu aqui. Você é só um peregrino. Quantas vezes, irmão, Jesus está do nosso lado, estendendo as mãos para nos colocar de pé, e a gente está falando para ele: mas Senhor, é só um peregrino, você não sabe o que eu estou passando, minhas lutas, minhas adversidades. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que eles foram até Emaús conversando com Jesus e falando acerca de tudo que havia acontecido, e não perceberam. Quantas vezes Jesus está secando as nossas lágrimas, abraçando, nos dando força, nos direcionando, e a gente fala assim: pastor, eu estou tão sozinho. Você nunca está só, irmãos. Você nunca está só. Ele diz: eu nunca te deixarei, jamais desampararei. Essas são as palavras de Deus para conosco, para a nossa vida, para a nossa família. Nós temos que nos posicionar. Josué lhe declarou: eu e minha casa serviremos ao... ainda que ninguém queira, mas eu vou servir ao Senhor e a minha casa também. Então a nossa confissão, as nossas palavras, ela diz muito sobre nós. Então eles foram conversando com Jesus e falando: você é um peregrino, você não sabe o que aconteceu. Nós estamos tristes porque nós esperamos e o milagre não aconteceu. Irmão, você tem que esperar até o último minuto, até o último momento. Você não pode recuar, você não pode ceder. Você tem que confiar em Deus de todo o teu coração. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe dos seus próprios conhecimentos. Mas aí a gente vai falando: mas pastora, parece que para todo mundo é fácil. Você fala isso, irmãos, porque você não está na nossa pele. Você fala isso porque você não está na pele do irmão. Você não sabe as lutas dele, você não sabe a adversidade dele. Talvez ele está rindo, mas recebeu um diagnóstico médico lá: ó, não tem cura, não tem jeito, é câncer. Mas ele está lutando, ele está confiando.
Talvez você está conversando com a pessoa que foi mandada embora, que está sem emprego, talvez está passando até necessidade. Mas como ela está rindo, você fala assim, não, mas a pessoa não conhece o que eu estou passando. Mas você conhece a luta do seu irmão? Você sabe o que ele está enfrentando? Então aqueles dois quiseram falar para Jesus, você nem sabe o que está acontecendo. E vem indagar a gente, por que nós estamos caminhando, conversando acerca do que aconteceu? Nós estamos tristes, nós estamos decepcionados. Quantas pessoas falam, eu estou decepcionado? Tem pessoas que falam, eu vou sair da igreja porque eu me decepcionei. Mas a pessoa não sai do mundo quando ela se decepciona. Só as pessoas que estão no caminho de Deus que vai lá para Emaús procurar uma água quente para confortar a tua vida. Você não vê o povo que está lá no mundo quando está triste, ou que apoiou, foi roubado, foi assaltado, recebeu uma má notícia, foi mandado embora, fala, não, eu vou sair do mundo e vou buscar Deus. Não, ele fica lá prostrado. Mas muitas vezes você, conhecedor da palavra, você fala isso, vou deixar Deus, porque eu vou buscar lá, porque eu me decepcionei, não quero saber disso mais não. Irmãos, quem se decepciona com Deus é porque nunca serviu a Ele de todo o coração. Porque quando eu sirvo a Deus, eu não vou estar ligando porque as pessoas vão estar falando para mim, ou porque ainda não aconteceu. Porque eu tenho a palavra, se eu tenho a palavra, eu confio em quem? Eu confio, estou me apegando em mim mesmo? Não, você tem que se apegar na palavra. Muitas pessoas sofrem, irmãos, porque pedimos e não sabemos como pedir. E aí você pede de qualquer jeito, e de qualquer jeito você vai receber. É ou não é verdade? Sim ou não? É como você está no colégio, na faculdade, você fazendo um curso. Aí tem lá um trabalho para você fazer, mas você faz o seu correndo de qualquer jeito. Mas você quer a nota que o outro tirou, mas e aí? Mas você se esforçou para aquilo ali? Não. Você está buscando a Deus, você está se esforçando. Tem gente que fala assim, pastora, tem pessoas que elas estão tão abençoadas na vida financeira. Procura saber por que a pessoa é abençoada na vida financeira. Procura saber a fidelidade que ela tem com Deus. Ah, pastora, mas as coisas parecem que acontecem tão fácil, mas você nem sabe quantas noites aquela pessoa ficou em lágrimas, clamando a Deus, oh Deus, é aquele processo, aquela causa na justiça, oh Deus, não demore em me socorrer. Você não sabe o jejum que aquela pessoa fez, a preparação que ela fez para o milagre acontecer, mas você só vê as grandezas, né? Porque às vezes a gente fica olhando para as grandezas do milagre na vida das pessoas, é fácil, mas o milagre não vai acontecer, irmão, se realmente não tiver ação. Aqueles dois, eles ouviram falar que Jesus ia fazer, mas não fez até aquele momento. Eles fizeram o quê? Viraram as costas e saíram andando. Quantas pessoas viram as costas e saem andando para a família, para o filho, para o marido? Ah, porque eu não amo mais, porque eu não quero mais. Ah, porque eu conheci pessoas mais engajadas, pessoas mais alegres, pessoas... Tudo isso, irmãos, são os pratos que o diabo ele traz para a nossa vida. O diabo ele vem com o sapatinho de algodão, ele fica rodeando ali a hora certa de fazer você cair. A Bíblia fala que Esaú ele vendeu a primogenitude dele porque ele estava cansado. Sabe o que ele falou? Eu não tenho dó de Esaú. Tem gente que fala assim, ah, mas Jacó foi usurpador, Jacó roubou. Não, irmãos, o Jacó de fato, de forma alguma. Simplesmente Esaú falou, do que me vale essa primogenitude? Ou seja, irmãos, do que vale as bênçãos de Deus? Do que vale tudo que Deus fez na minha vida até hoje? Se eu estou com fome, se eu estou cansado, se eu estou triste, se eu estou passando por luta. Do que vale tudo isso? Ah, me dá aí um prato de lentilha, pelo menos eu vou comer e vou me alegrar. Cuidado, irmão, com aquilo que o inimigo está preparando para você, você está aceitando de pronto. Você está aceitando de boa. Ele é assim que ele trabalha. E Jesus ali, né? Fala comigo, eu estou aqui. E ele fala, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Como assim Jesus não sabe de nada, irmãos? A palavra de Deus, ela relata que Jesus, ele é o quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele muda? Sim ou não? Mas não aconteceu. Mas quem é ele? Às vezes a gente está assim, irmãos. Quem é Jesus na nossa vida, irmãos? Será que se Deus não fizer, ele deixou de ser Deus? Será que se a bênção não vier, o nosso Deus ficou mais fraco? Será que quando a gente perde um ente querido na família é porque a gente não está orando direito? Ninguém vai ficar com a semente não, irmãos. Todo mundo veio aqui de passagem, é ou não é? E vai chegar uma hora que uns vão antes, uns vão depois, mas é o fim de todo ser humano. Essa é a certeza que a gente tem, que um dia vai chegar. E quando não chega, o que eu tenho que fazer? Tenho que me esforçar. Ele diz, esforça que tenha bom ânimo. Vai mudar aflições, mas em nenhum momento eu vou te deixar só. Então quando Jesus chegar e falar com você, abre os seus ouvidos, tira a escama que está tapando a sua visão.
Porque Deus ele quer fazer algo novo na nossa vida. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vamos abrir lá. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E 13, 13, 8. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos ler. Hebreus capítulo 13, verso 8. Diz assim: Jesus Cristo é o que, irmãos? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é Ele? É o mesmo. É o mesmo que deu a promessa e que a promessa vai se cumprir. É o mesmo que um dia me deu uma palavra que vai ser bálsamo para a minha alma. É o mesmo que falou comigo e eu estou acreditando ainda no milagre. Eu estou acreditando que meu filho vai ser liberto, que meu marido vai ser liberto, que a minha vida vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Para sempre Ele será o nosso Deus. Então não estribe dos seus próprios conhecimentos, mas antes crê no Senhor Jesus. O que aconteceu? Irmãos, a gente tem um hábito, o ser humano, eu até me incluo nisso. Às vezes nós temos o hábito de não estar dando certo, de não estar acontecendo do jeito que a gente quer. O que nós fazemos? Nós desistimos. A gente vê Noemi. Noemi saiu da terra de Belém que dava pão porque ouviu falar que ali não estava mais dando pão. E aí ela saiu sem a direção de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente fica batendo em porta, e Deus ele se faz presente na nossa vida. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje eu serei Ele. E aí depois, quando Noemi voltou, ela voltou toda chateadazinha, voltou toda magoada. Hoje meu nome não é Noemi, meu nome agora é Mara, porque eu sou amarga, porque eu perdi o meu filho, o meu esposo, e agora eu estou só. Mas Deus é tão misericordioso que preparou Ruth, né? Preparou Ruth, sua nora, que tomou a Noemi e não desamparou. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, irmãos. Ou seja, Deus preparou até uma boa vida para fazer um milagre na vida de Noemi, para que Noemi não ficasse desamparada. Irmão, se você é justo de Deus, não saia. Não fica com seus próprios conhecimentos, não. Porque eu ouvi dizer. Já viu as pessoas falando, vem para cá porque aqui o negócio tá bom. Tá pagando 12 mil. Vem para cá que o negócio tá bom. Tá pagando 5 mil. Vem para cá. Vem pra cá, Brasil, você vai, depois quebra a cara, irmãos. Quebra a cara. Para de ficar vivendo de ilusão, irmãos. Vive da palavra de Deus. Se não está dando certo, espere, irmãos, que o milagre vai acontecer. Espera que Deus está trabalhando. Deus já está movendo sobrenatural. E o milagre vai operar na tua vida, na tua família. Os teus sonhos não vai ser em vão. A Bíblia diz: haverá galardão para o seu trabalho. Deus ele tem prazer de abençoar o povo dele. Só que o povo dele é muito afoito, né? Não, vamos embora. O outro, vamos para lá que está melhor do que aqui. Já viu aquele negócio que o pasto do outro é sempre melhor que o nosso? A grama do outro? É ou não é? Nossa, a grama de lá é mais verde que o nosso. Aí depois você vê que era o seu vidro que estava sujo. E aí parecia que a outra grama era mais verde. Aí você limpa o vidro e fala: nossa, mas parecia. Irmãos, nem tudo que reluz é o quê? É ouro, né? Tem gente que está achando que está brilhando. Vamos embora. Calma, irmãos. A Bíblia diz: permanecer, pedir alguma coisa a Deus, ser-te-á firme. Está lá no livro de Jó. Você pediu algo a Deus, fica firme, irmãos. Você pediu, fica ali, eu vou orar. Enquanto o milagre não aconteceu, eu não vou parar. Jacó ele fez o quê? Agarrou o anjo, agarrou ou não agarrou? O anjo foi lá e deu na perna de Jacó. E Jacó falou: pode bater que eu não vou soltar. Enquanto não me abençoar, eu não vou soltar. Irmãos, nós temos que ser resilientes. Você tem que ser persistente naquilo que você quer. Não deu certo, vamos embora. Vamos lá para Emaús. Deixa essa história para lá, que Jesus está ouvindo a nossa oração. Meu filho não saiu das drogas, não saiu da prostituição. Meu marido não mudou. Você vive por vista, né? Cuidado, irmãos. Deus ele falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está na frente dele. Eu olho para dentro do coração. Cuidado, irmãos. Está querendo te mostrar para quem? Deus ele sabe o que está no teu coração. Não deixe o inimigo te enganar, não. Davi, irmãos,
Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, diz que no mundo terei aflições e terei luta, mas tem de bom o quê? Bom ânimo, irmãos. O que Deus ele pede para nós? Pastor, ele pede só bom ânimo. Amém? Diga graças a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. É a sua confissão que vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Lá no Salmo 142, versículo 1, para terminar. Salmo 142, versículo 1. Salmo 142, versículo 1. Acharam? Então vamos ler. Salmos 42, versículo 1. Davi ele diz assim para Deus: com a minha voz, o que ele fez, irmãos? Ele murmurou, ele xingou, ele reclamou, ele foi embora? Então Davi diz: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor eu supliquei, derramei as minhas queixas perante a tua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Para aí. Davi ele fez o que, irmãos? Ele clamou ao Senhor. Amém? O que nós vamos fazer agora, pastor? Nós vamos clamar ao Senhor. Ele diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceu a minha vereda. Amém? Posso até estar angustiado, aflito, mas nunca derrotado, irmãos. Abatido, mas Ele tem sido a minha força, pastor. E quem sabe tem crido em Deus, irmãos? Contra o tempo, contra o homem, contra mim mesmo, contra a minha vontade, contra a minha razão, eu tenho crido na palavra de Deus. Que nessa noite essa palavra venha falar forte ao teu coração. Não saia da posição de filho de Deus. Fica na posição que Deus te colocou, porque certamente o Espírito dele irá te visitar. Para de viver de vista. Quem vive de vista, irmãos, o tempo passa e ela nem consegue ver. O vento quando passa, irmãos, aquele que fica olhando para o tempo, diz a palavra de Deus que não vai colher nada. Tem pessoa que está olhando só para o tempo, irmãos, para a tempestade, para a dificuldade. Ah, porque não aconteceu, porque Jesus falou que ia fazer e não fez. Ah, porque Jesus não me ama, porque Jesus não gosta de mim. Para com isso, para de criancice. Deus ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos então? Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar, Pai. Que nesta noite, Jesus, meu Deus, o Senhor venha de encontro, meu Deus, com o teu povo, com a tua igreja, meu Deus, de uma forma especial, Jesus. Meu Deus, e vai passando agora, meu Deus, em vida, pessoa em pessoa. Meu Deus, a tua palavra diz que nós não podemos viver de vista, mas nós temos que viver por fé, Jesus. Então vai passando agora, Jesus. Quebrando toda a barreira, toda a mentira do diabo, todo impedimento, toda amarração. Davi declarou: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz eu supliquei. Meu Deus, nessa noite nós suplicamos a Ti, ó Pai. Ó Deus, não queremos ser como aqueles dois, meu Deus, que estavam indo no caminho de Emaús, ó Pai. Ah, Jesus, não, Jesus, porque se o Senhor falou, o Senhor vai se cumprir. Ah, Espírito Santo vai passando agora, meu Deus, na vida dos nossos filhos, porque a Tua palavra diz que filho é herança do Senhor. Para meu Deus, o meu filho é herança, meu Deus, a melhor herança, ó Deus, que eu poderia ter tido um dia. A minha filha, para Deus, o meu casamento é uma bênção, meu Deus, o meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, para Deus, a minha vida é uma bênção. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque prosperidade é um dom do Senhor. Prospera, Deus, a nossa casa, prospera, Deus, a nossa família. Ah, Espírito Santo de Deus vai passando agora. Oreganda lá, bachurianda lá, balabala, ah, meu Deus, queremos mais e mais da tua presença, queremos mais e mais do teu toque. Diga toda mentira do diabo, fala toda mentira do diabo acerca do meu Deus, acerca das promessas do milagre. Pega tudo que é seu agora, devorador, migrador, toda a voz espiritual da maldade, pega a tua enfermidade, vai pegando o teu mal agora, meu Deus, na família, oh Deus, no casamento, na vida financeira.
Pai, muito obrigado, Pai. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. E aquele que nos guarda, esse não dorme, Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós.